Esse é o nosso 10º estudo dessa nossa série Parceria entre Homem e Mulher no Reino de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa parcerias no ministério da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre o poder que Deus dispensou sobre os seus servos, tanto homem quanto mulheres, para que pudessem juntos, com base nesse poder, exercerem funções e desempenharem funções no reino de Cristo. Amém? Queria ler um texto para a gente começar. Está em Atos 1:8. Atos 1, versículo 8. Uma promessa, na verdade, esse texto do nosso bom Jesus, que se cumpre no capítulo 2 de Atos. Então, Atos 1, versículo 8. Atos é depois de João. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 1, 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vou ler de novo. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como eu disse, esse é um texto que contém uma promessa onde Jesus diz que os seus discípulos receberiam poder. Promessa essa que a gente bem sabe que há de se cumprir no capítulo 2 de Atos, quando homens e mulheres, discípulos e discípulas de Cristo Jesus, oravam incessantemente, se reuniam em busca, ou melhor, não em busca, mas à espera do Espírito Santo, quando de repente Deus envia o Espírito Santo e ali ele passa a habitar e a capacitar e a operar no coração de todo aquele que crê em Jesus. Então, no dia de Pentecostes, a Igreja de Cristo recebeu uma dádiva preciosa, recebeu a presença do Espírito Santo na vida de cada um deles, fazendo com que a partir daquele dia eles tivessem o poder de contribuir, de testemunhar, de pregar e de trabalhar no reino de Cristo. Então, esse é o contexto desse versículo que a gente vai ter como base para tratar acerca do poder que Deus dispensa nos dias de hoje, desde o tempo de Pentecostes, sobre a tua igreja. Poder esse que vem por meio do Espírito Santo. Certo? Então, quando a gente olha para o Evangelho de Cristo, e eu já preguei sobre isso em Lucas capítulo 8, em alguns outros capítulos de Lucas, a gente percebe que no ministério de Jesus, ele chamou, ou ele convidou, ou ele atraiu para si os mais diversos tipos de pessoa. Ele chamou publicanos, ele chamou pecadores, ele chamou gregos, judeus, ele chamou mestres da lei, ele chamou pessoas que não eram tão conhecedoras, ou seja, ele chamou o mais diverso tipo de pessoa, ou mais variado tipos de pessoa para acompanhá-lo. E uma barreira também que Jesus quebrou, além dessa barreira cultural, étnica, enfim, Jesus quebrou a barreira também relacionada às mulheres, porque Jesus fez um favor, ou ele revolucionou algumas barreiras que estavam sendo impostas devido à lei de Moisés e devido a alguns costumes da época. Então Jesus vem, diferente de tudo aquilo que estávamos acostumados, e começa a abrir as portas do seu ministério para que mulheres pudessem não só acompanhá-lo, como também ter participação importante no seu ministério. E com esse pontapé inicial de Jesus, a partir daquele momento, durante toda a história da igreja primitiva e da igreja de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber a atividade, a importância, a operação de mulheres também agindo junto com os homens na obra de Cristo. Com base em quê? Com base no poder que é dispensado pelo Espírito Santo por ordem de Deus Todo-Poderoso que o envia no Pentecostes. Então, lembramos de alguns relatos. Primeiro relato, quando Jesus é encontrado
evangelizando a mulher samaritana no poço. Os discípulos, quando chegam, ficam um pouco escandalizados com aquela situação. Primeiro porque era mulher, segundo porque além de ser mulher, era samaritana, ou seja, Jesus ali estava quebrando dois paradigmas. Primeiro falando com uma mulher, segundo falando com uma samaritana. Então eram dois preconceitos, eram duas barreiras que eram dificílimas de serem quebradas pelos homens daquela época, que Jesus estava fazendo. Mais na frente nós vemos Jesus também transformando a vida de uma outra mulher, Maria Madalena, uma mulher que tinha uma vida não muito honrosa, aparentemente, uma mulher que não era muito bem quista para a sociedade da época, e Jesus transforma a vida daquela mulher, e aquela mulher tem um privilégio tão grande, tem uma vida tão transformada, que quando Jesus ressuscita, ela é a primeira a ver Jesus ressurreto. Ela é a primeira a encontrar com Jesus após Jesus ter deixado o sepulcro, ou seja, mulheres que tiveram não apenas uma barreira da divisão quebrada, como também foram inseridas no contexto de discípulas e de mulheres que tinham agora também o privilégio e o poder de falar do Evangelho de Cristo e de pregar o Evangelho a todo aquele que necessitasse. Como eu disse, já até preguei sobre esse texto, em Lucas 8, Lucas é até um pouco mais amplo. Lucas diz assim, Lucas 8, versículo 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual 7 demônios saiu, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então, já citei esse texto, já li esse texto, já preguei esse texto aqui na igreja. Esse texto, mais uma vez, só nos mostra que Jesus havia, sim, aberto a oportunidade e a chance das mulheres terem uma participação importantíssima e até mesmo numerosa no seu ministério, porque o texto aqui nos fala de 3 mulheres, mas diz que muitas outras, as quais prestavam assistência ao ministério de Jesus. Então, como eu disse, apesar do dia de hoje, ser o dia escolhido para que se comemore o Dia das Mulheres, e não vejo nenhum problema quanto a isso, apesar de não ser muito ligado nessas datas comemorativas que o mundo impõe, até porque a gente sabe que por trás disso tem todo um pano de fundo que não é muito legal, Por exemplo, nos dias de hoje, o movimento feminista julga que é digno dele o dia de hoje. Contudo, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai perceber que a gente não precisa de movimento feminista nenhum. Jesus já valorizou as mulheres, Jesus já colocou as mulheres em pé de igualdade, Jesus já reconheceu o valor, a importância, o poder das mulheres. Se existe alguém que, entre aspas, é uma palavra muito usada pelo movimento feminista e por alguns pessoal aí estranho da sociedade, se existe alguém que empoderou, deu poder verdadeiramente às mulheres, foi Jesus. Quando o Pentecoste acontece, o Espírito Santo desce sobre aquelas que acreditavam em Jesus e elas recebem poder. Então, se existe algum empoderamento de verdade, esse empoderamento foi dado por Cristo Jesus. Se existe alguma liberdade, essa liberdade é dada pelo Evangelho. Se existe alguma igualdade, essa igualdade foi dada por Cristo. Então, hoje, alguns movimentos seculares tentam tomar esse dia como um dia para levantar uma bandeira e tentar defender alguma coisa que, na verdade, no fundo, eu acho que não libertou foi ninguém, só trouxe mais escravidão, mais neurose e mais divisão. Mulheres de um lado, homens do outro. Vamos brigar para ver quem vale mais e quem pode mais. Vamos brigar para ver quem conquista mais. Sendo que a ideia nunca foi essa. A ideia foi que ambos se tornassem uma só carne e que juntos cooperassem, juntos caminhassem, juntos se amassem, juntos edificassem o seu lar, juntos trabalhassem na igreja e por aí afora. Mas o ser humano distorce tudo que Deus tenta fazer. Não é assim também na relação entre homem e mulher. Então, percebemos que no ministério de Jesus isso aconteceu de forma plena e eficaz, sem que necessitássemos de outras pessoas para nos ensinar que as mulheres têm valor, têm poder, têm autoridade, têm liberdade, têm voz, têm chance, têm vez na vida e no ministério de Jesus Cristo. Então, e aí a gente chega ao texto que a gente citou do Espírito Santo. Com a subida de Jesus aos céus, ele prometeu aos seus discípulos
homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, independente de quem eram, branco, negro, que haveria descido do Espírito Santo e que ele capacitaria a igreja, mas para isso eles deveriam esperar em oração. E é o que acontece. A gente está lendo o capítulo 1, você continua lendo o capítulo 2, vai dizer que estavam unidos os discípulos, quando de repente um som impetuoso adentrou a casa e ali o Espírito Santo vem sobre homens e mulheres e os dá poder para que agora eles pudessem ir por todo mundo e pregar o Evangelho, até porque eles sabiam que para que pudessem ver o seu Jesus novamente, para que aquele que eles viram sendo elevado aos céus voltasse, era necessário pregar o Evangelho a toda criatura, porque Jesus diz, olha, e será pregado o Evangelho a todas as nações, e aí sim o Filho do Homem voltará. Então qual era o intuito deles? Pregar o Evangelho para que Jesus tão logo voltasse. E aí, essa verdade, que a igreja de Atos dos Apóstolos viveu de forma poderosa, de forma muito especial, nos traz uma lição muito importante e nos traz um senso de responsabilidade ainda maior. Por quê? Se os discípulos da época de Pentecostes precisaram aguardar em incessante oração e espera para que o Espírito Santo viesse sobre eles, hoje todo aquele que crê em Cristo Jesus, todo aquele que confessa Jesus, já tem o Espírito Santo dentro dele. Então, aquilo que foi um presente, uma dádiva, um poder, algo que trouxe vida, algo que trouxe intrepidez, coragem, algo que trouxe disposição para homens e mulheres pregar Cristo, e pregar Cristo era colocar sua vida em risco, falar de Jesus era poder morrer, ser expulso de casa, é isso que o Espírito Santo fez, e hoje a gente tem privilégio de já ter o Espírito Santo, basta crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele venha habitar no nosso coração. Então isso, além de gerar em nós uma lembrança boa da manifestação do Pentecostes, traz para a gente também um senso de responsabilidade, uma lição de que hoje eu tenho o Espírito. O que eu tenho feito com ele? Hoje o mesmo Espírito que habita no pastor habita nos irmãos. O mesmo Espírito que habita no pregador habita nas irmãs. E aí? O mesmo Espírito que habita num jovem habita num idoso. O mesmo Espírito que habita num homem habita numa mulher. Ou seja, hoje todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo a desempenhar um papel na obra de Cristo e a servi-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Então, a obra do Espírito Santo acontece na vida de toda a igreja, sem distinção. E nós poderíamos dizer que a pessoa do Espírito Santo, é a pessoa mais importante, ou é a pessoa-chave na vida de uma igreja evangélica. Nós lembramos aqui um pouco, ainda que a Trindade trabalhe a todo momento, ainda que a Trindade esteja a todo momento presente na vida da igreja, mas a gente bem sabe que a própria Trindade, ela também tem funções por ela mesma estabelecida. A gente sempre diz, o Deus Pai criou todas as coisas, estabeleceu e planejou todas as coisas. Deus Filho veio e colocou em prática o plano de Deus Pai, morreu na cruz para salvar pecadores. E o Espírito Santo agora vem com o intuito de chamar pecadores, entrar no coração, mudar a vida de pecadores. Então, ainda que a gente saiba que toda a Trindade trabalha, opera no seio da igreja e na vida dos cristãos, o Espírito Santo hoje, na vida atual da igreja, é a pessoa-chave. Pastor, com isso o senhor está dizendo então que Deus Pai e Deus Filho não habitam na igreja? Não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que hoje quem tem a função de avivar, operar, consolar, de trabalhar, de capacitar a igreja é o Espírito Santo. Não que isso seja feito de forma dividida, mas é uma função que cabe a ele. É claro, verdade, que nós como tradicionais, já falei isso aqui também em uma outra oportunidade, não tratamos ou não reconhecemos o Espírito Santo de forma distorcida que vemos em algumas igrejas. Não distorcemos a operação do Espírito Santo. Contudo, nós também não podemos cair num outro erro, já falei isso aqui na igreja, que é de desacreditar do Espírito Santo. Nós não acreditamos que o Espírito Santo é aquilo que algumas igrejas dizem que é, não acreditamos que ele opera como algumas igrejas dizem que opera, de forma bem estranha. Contudo, nós também não podemos dizer e não podemos desacreditar, porque isso seria até pecado, que o Espírito Santo é sim uma
pessoa presente, atuante, viva e eficaz no seio da igreja e no meio do seu povo. Tanto o homem quanto a mulher. É o mesmo Espírito que estava na criação, quando Deus diz, façamos o homem mais semelhança. É o mesmo Espírito que atuou para ressuscitar Jesus. É o mesmo Espírito que vem no Pentecoste e que nos dá poder para pregar, testemunhar o Evangelho em Samaria, em Jerusalém, em Judéia e até os confins da terra. Esse é o Espírito Santo que habita no nosso meio com o intuito de aperfeiçoar a sua igreja, fazendo com que a cada dia ela se torne mais e mais a semelhança daquilo que Deus deseja para quando Jesus voltar. Então, vou citar alguns detalhes aqui, e acho até que já citei isso em umas outras oportunidades. Primeiro papel, ou primeiro ponto que eu poderia citar do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de homens e mulheres, é que o Espírito Santo tem o papel de nos ajudar a frutificar. Como isso, pastor? Quando a gente lê lá em Gálatas 5, a gente lê lá 9 características, ou 9 virtudes que o Espírito Santo desenvolve na vida do crente. Amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, paz, mansidão e por aí vai. São 9 no total. E isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. O intuito dessas virtudes são fazer com que a cada dia eu e vocês nos tornemos mais e mais parecidos com Jesus e automaticamente o nosso ajuntamento, que é conhecido como igreja, se torne mais e mais semelhante àquilo que Deus espera encontrar quando voltar para buscar a sua igreja santa, sem mácula, perfeita, a sua noiva. Então esse é o intuito do Espírito Santo, operar em nós essas virtudes. E aí vale a pena citar, como eu disse, o Espírito Santo operar. Por que isso, pastor? Porque se depender de mim, de você, operarmos isso que Gálatas diz, a carne não tem condições. Tanto a carne não tem condições, que se a gente olhar lá, o mesmo texto que fala do fruto do Espírito, fala de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aí é o mesmo texto que diz que as obras da carne são, é o mesmo texto, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Então, ciúme, ira, dissensão. Então você percebe, se as obras da carne são todas as coisas que são ruins, é necessário que o Espírito Santo, que é dado por meio do nosso Pai Todo-Poderoso, habite em nós e nos dê capacidade para produzir esses frutos, porque se depender de nós, nós não iremos produzi-lo, porque a carne só vai produzir aquilo que é mal. Então, graças a Deus, aí que entra a beleza do Evangelho, né? Eu falei um pouco sobre isso aqui também, quando nós pregávamos sobre justificação. Se Cristo tivesse apenas nos perdoado na cruz, se Cristo tivesse apenas nos libertado na cruz, e tivesse falado, olha, agora é cada um por si, se vira aí, a gente, queridos, estaríamos perdidos novamente. A nossa tendência, o nosso futuro, seria um futuro de voltar, já dei até esse exemplo aqui, de voltar a crescer capim de novo, porque capim não precisa fazer nada, só deixar lá que ele cresce. Mas para que nos tornássemos um jardim florido, foi necessário que Cristo não apenas arrancasse o capim, a erva daninha, mas também que Cristo semeasse, plantasse boas plantas no nosso jardim. Então, se Jesus nos tivesse falado, olha, já perdoei, agora é cada um por si, nós estaríamos de novo cometendo tudo aquilo que era ruim. Mas Jesus não só perdoa e diz, olha, mas eu enviarei da parte do meu Pai o Consolador, e Ele não apenas vos fará lembrar tudo aquilo que eu tenho dito, mas Ele vos dará poder, Ele vos dará frutos, Ele habitará em vós, Ele vos capacitará. Então esse é o intuito do Espírito Santo na nossa vida, e glória a Deus por isso, porque de novo, se tivéssemos sozinhos, se Jesus tivesse só perdoado e largado a gente a nosso próprio bel prazer, nós já teríamos voltado à situação pior do que estávamos. Então, Ele nos concede o fruto, Ele nos ajuda a frutificar. Segundo ponto que o Espírito Santo nos ajuda, seja homem, mulher, lembrando, basta que creiamos em Jesus, é na capacitação dos dons espirituais. Você lê lá em 1 Coríntios, capítulo 12, vai citar lá a relação de todos os dons espirituais, e lá o texto deixa bem claro e diz que o Espírito é um só, e é Ele que distribui conforme lhe apraz os dons de acordo com o seu bem-querer para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7, vai dizer assim:
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então você vê que a manifestação do Espírito ela não é produzida, né? E aí que é muito estranho também, você vê algumas igrejas que marquem um dia, dia tal é o dia que você vai receber o dom, dia tal é o dia que o Espírito vai descer, dia tal é o dia que o Espírito vai operar, sendo que a gente lê na Bíblia, diz a manifestação do Espírito é concedida, é dada, é Deus que faz. A gente não marca data, hora, culto, a gente não pede, a gente não manda, não é a gente que determina, ela é concedida. E o legal é que a gente conhece também pelas nossas andagens por aí, né? Pelas nossas visitas, algumas pessoas que valorizam ou buscam somente aqueles dons ou aquelas manifestações que eles julgam ser poderosas e interessantes para a vida deles. Mas o texto diz assim: a manifestação é dada, concedida, a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, o fim não é seu, o fim não é enaltecimento seu, glorificação sua, exaltação sua, o fim é um fim proveitoso. E aí, se você continua depois lendo o texto, você vai ver que o texto é realmente nesse sentido, tanto que ele fecha lá no versículo 11, dizendo assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Que coisas? As coisas que ele falou antes. Dom de cura, dom de milagres, línguas, profecia, interpretação, sabedoria, conhecimento. Então ele diz, um só Espírito realiza todas essas coisas. Aí ele diz, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, quem distribui é o Espírito a cada um individualmente, como lhe apraz, como ele quer. Quem manda é ele. Quem decide é ele, quem escolhe é ele, e não o homem, e esse também é muito legal. Mas esse não era o nosso intuito é só dizer que o Espírito Santo é enviado da parte de Deus, que habita em todo crente, nos ajuda a frutificar e nos ajuda a desenvolver os dons necessários, proveitosos para a edificação da sua igreja. E aí ele vai concedendo a cada um como lhe apraz individualmente, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, a igreja seja edificada, certo? Seguindo, outra coisa muito interessante que o Espírito Santo nos ajuda a fazer, e até nesse ponto também, é um ponto importantíssimo de ser citado, é que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda até na oração, nos auxilia até na oração, porque se assim não fosse, mais uma vez, nós estaríamos perdidos. Então pense, retorne. Se temos frutos do Espírito hoje, é porque o Espírito nos ajuda. Se temos dons, é porque o Espírito nos dá. E se oramos, ou melhor, se as nossas orações chegam ao céu, é porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a Bíblia diz que nem isso a gente sabe fazer de forma correta. Então, vou fechando aqui um pensamento. Não importa, de novo, se você é homem ou mulher, se você é jovem ou adulto, se você tem 10, 20, 30 ou 5 ou 2 meses de igreja, o que importa é que o Espírito Santo lhe conceda, porque não vem de nós, não parte da nossa capacidade, porque fulano é mais preparado, parte do Espírito Santo que nos usa e que nos capacita. Então, é mais uma relação de fidelidade, comunhão, intimidade com o Espírito Santo do que capacidade física, intelectual ou sexual de homem e mulher, está mais preparado para fazer. Não, quem concede é o Espírito Santo. E isso independe de quem você é, certo? Então, Romanos 8, do 26 ao 27, é o texto que fala da oração, diz assim, Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o texto diz que nós não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis. E o 27 diz que é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede pelos seus santos. Ou seja,
Ah, pastor, isso significa então que toda a minha oração é vã? Não, a sua oração é importantíssima, até porque é com base na sua oração que o Espírito Santo vai pegar e vai levar até Deus com gemidos inexprimíveis. Mas a verdade é que no fundo, ai de nós, se não fosse o Espírito Santo para meio que filtrar nossas orações, ai de nós, né? Eu já falei uma vez aqui na igreja, ainda bem que Deus não nos concede tudo que pedimos em oração, porque com o passar dos anos a gente percebe que muita coisa do que a gente pediu era uma grande bobagem, e muita coisa do que a gente pediu, se Deus nos tivesse dado, seria um problemão para a gente. Então ainda bem que o Espírito faz esse papel de interceder por nós com gemidos inexprimíveis quando a gente não sabe o que está pedindo. Mas isso também não é um papel, ou isso não é uma ideia de que você não tem acesso ao Pai. Pelo contrário, seu acesso é direto ao Pai, mas Ele nos ama tanto que Ele ainda dá uma filtrada e nos ajuda. E aí também entra um outro ponto importante, que são aqueles momentos que a gente não tem muito o que falar, que a gente não sabe muito o que dizer, que a gente não tem nem muito vocabulário na hora da oração. E aí a gente lembra que ainda que o coração esteja apertado, que ainda que a palavra falte, que ainda que a voz fique embargada e a gente não consiga orar, a gente lembra que tem um Espírito Santo que sonda os nossos corações e leva ao Pai aquilo que é necessário. Isso também não deve ser usado como motivo de que você se torne displicente na oração. Já que o Espírito Santo intercede, eu não vou falar mais nada. O Pai sabe, né, queridos? Quando a gente não fala porque não consegue, que o nosso coração está apertado, Ele sabe quando a gente não ora por displicência. Então, o Espírito Santo nos ajuda a frutificar, o Espírito Santo nos ajuda com dons, e o Espírito Santo nos ajuda com oração. E aí, um próximo ponto, o Espírito Santo também nos dá poder para santificação, certo? Falamos um pouco já sobre santificação aqui na igreja também, tivemos até uma série de estudos sobre santificação, sobre santificar toda a nossa vida também, e aí, se não fosse a ajuda do Espírito Santo, mais uma vez, nós continuaríamos a viver uma vida pecaminosa e fazendo tudo aquilo que desagrada ao nosso bom Deus. Então, graças ao nosso bom Deus, que por meio da pregação do Evangelho, por meio do louvor, por meio da leitura do Evangelho, por meio de um estudo bíblico como esse, por meio de uma oração, o Espírito Santo vai mudando as nossas afeições naturais, que eram de raiva, de ira, de ódio, de lascívia, de desejo, de cobiça, e vai mudando as nossas afeições de maneira tal que as pessoas, com o passar dos anos, vão dizendo: olha, mas como você mudou, mas como houve uma transformação, e que na verdade quem fez isso, quem agiu, quem operou, foi o Espírito Santo por meio da nossa vida, nos auxiliando, ainda que não percebêssemos, a nos santificar a cada dia, até porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então até o processo de santificação, que a gente já falou aqui, nós somos regenerados, somos salvos por Jesus, e aí temos um processo de santificação até que Ele volte para nos buscar, ou que a gente morra para encontrar com Ele. Então todo esse processo de santificação, se não fosse a ação do Espírito Santo diariamente na nossa vida, nós não conseguiríamos. Coisas simples, o fato de perdoar, o fato de não responder, o fato de não tratar da mesma forma que nos tratam, tudo isso é a operação do Espírito Santo na nossa vida. O fato de mudarmos os gostos, mudar a atitude, mudar a fala, mudar o pensamento, mudar a postura, tudo isso é a ação do Espírito Santo. Então, aí eu penso, mais uma vez, por que será que alguns cristãos se julgam no direito de se acharem soberbos, arrogantes, quando a gente percebe que nada é nosso? O fruto que desempenhamos não é nosso, é dado por Ele. Os dons que, se porventura temos, é dado por Ele. A oração, se porventura é ouvida e respondida, oramos pela cura, oramos pelo emprego, oramos por uma libertação e Deus fez, não é nosso, é o Espírito também que nos ajuda a orar e intercede. Se somos santificados e se vivemos hoje uma vida santa, não cometo mais aquele pecado, também foi ajuda dele. Aí eu me pergunto, será que é porventura possível sermos soberbos, arrogantes e bater no peito e dizer que somos melhores do que alguém? Acho difícil, né? Será que porventura poderíamos dizer que homens são melhores do que mulheres, ou mulheres são melhores do que homens? Não, porque quem faz tudo é Ele. E Ele usa quem quer, como quer, quando quer. Claro que a maneira como nós lidamos
com a operação do Espírito Santo também vai fazer diferença, né? Não importa se você é homem ou mulher, se você é jovem ou idoso, se você tem muito tempo ou pouco tempo de igreja, mas se você é um camarada displicente para com o Espírito Santo, se você é uma mulher que é negligente para com o Espírito Santo, é evidente que a operação na sua vida vai ser diferente. Então, estamos falando aqui de intimidade, como eu disse, e não muito de capacidade. É verdade que depois, com o passar do tempo, de intimidade, o Espírito Santo dá capacidade. Mas a gente não está falando de uma capacidade humana, mas sim de uma capacidade sobrenatural. Mas para isso é necessário intimidade. Então, se você não tem intimidade, você não vai ter capacidade. Então, às vezes as pessoas falam, fulano tem uma capacidade. Poxa, como pode? Talvez fulano teve antes intimidade, coisa que esteja faltando na vida de algumas pessoas, para que depois venham a ter capacidade. O problema é que as pessoas só veem, depois de pronto. Olha, como é que fulano conseguiu esse emprego? Como é que fulano conseguiu essa casa? Como é que fulano conseguiu esse carro? Talvez antes, fulano buscou muito para que hoje ele tivesse isso. E é a mesma coisa no âmbito da igreja. Olha como fulano fala bem, olha como fulano ensina. Talvez seja porque fulano buscou por longo tempo, por longo período, o Espírito Santo, de forma que hoje ele fosse capacitado, certo? Então, pensamos, o Espírito Santo nos dá poder para dar frutos, para dons, para desenvolver dons, para orar, como convém, e para nos santificar. E aí também, no desenrolar de tudo isso que a gente falou, o Espírito Santo também nos capacita a pregar o Evangelho, a sermos testemunhas, a sermos discípulos verdadeiros de Cristo, né? Bom exemplo disso, no próprio livro de Atos, do apóstolo Lucas. Apóstolo Lucas? Não, do apóstolo Pedro. Lucas não foi apóstolo. Do apóstolo Pedro. Pedro era um camarada extremamente inconstante, extremamente duvidoso, extremamente complicado, extremamente confuso, mas de repente após o Pentecostes você vê o Pedro cheio de poder, se colocando de pé, pregando primeiro para 3.000, depois para 5.000, e essa galera se convertendo e Pedro batizando, Pedro se tornando, sim, ainda que nós não o reconheçamos como a Igreja Católica reconhece, como o primeiro Papa, certo? Como a pedra da igreja para a gente é Jesus, nós reconhecemos que Pedro foi um dos apóstolos mais importantes e mais relevantes para o povo judeu da época do Novo Testamento. Tanto é assim que quando rola um desentendimento, não é bem um desentendimento, quando rola uma dúvida acerca do que Paulo estava pregando, Paulo fala, vamos a Jerusalém consultar Pedro e os demais apóstolos, e eles vão confirmar se o que eu estou pregando é o Evangelho de Jesus ou não. Ou seja, Pedro foi transformado poderosamente pelo poder do Espírito Santo dispensado sobre a igreja no Pentecostes. Lembrando que esse poder é disponível para mim, para você e para qualquer crente que confie em Jesus. Então, eu entendo também, não poderia deixar de citar, e eu cito sempre isso aqui, é verdade que nem todo mundo vai ter a eloquência de um pregador, nem todo mundo vai ter a memória às vezes de um evangelista que grava muito bem versículos bíblicos, nem eu tenho, nem todo mundo vai ter o dom de ensino como algumas pessoas têm, mas poder espiritual, poder para pregar, ainda que com palavras simples, ainda que com palavras pequenas, ainda sem muita pompa, ainda que não precise abrir a Bíblia, ainda que não seja no poder para testemunhar que Jesus é o Filho de Deus e que Ele transformou a sua vida, qualquer um tem, porque o Espírito Santo habita em nós, certo? E é Ele que prometeu nos dar capacidade. Quer ver um texto que eu gosto muito? Está lá em Lucas 12, que a gente também já pregou ele aqui na igreja, mas como a gente esquece com muita facilidade, vamos lê-lo novamente. Lucas 12, versículo 11 e 12. É aquele texto que Jesus diz que o Espírito nos fará lembrar o que é necessário. 12, 11 e 12. É claro que nesse contexto, Jesus está falando acerca de uma situação onde os discípulos estariam correndo risco de vida. Mas a gente pode aplicar esse texto perfeitamente na nossa vida, porque ainda hoje ele faz isso. Lucas 12, 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar,
porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Esse texto tem 2 pontos importantes. O primeiro é, mais uma vez, a maravilha de saber que o Espírito Santo sempre nos fará lembrar e nos ensinará aquilo que devemos dizer e aquilo que devemos falar acerca das grandezas do Evangelho. Contudo, esse texto também deve ser olhado com cuidado, porque alguns que se dizem cristãos, de acordo com esse texto, acham que não precisam ler a Bíblia, não precisam estudar o Evangelho, não precisam preparar nada, basta chegar ali no púlpito, e é sério, gente, eu já vi pessoas fazendo isso, existem igrejas que fazem isso. Uma das igrejas que fazem muito isso é a Congregação Cristã, que, infelizmente, pelo nome ser muito parecido, algumas pessoas nos confundem com eles. Quando a gente diz que é congregação, nós falamos, aqueles que a mulher usa véu, que senta a mulher de um lado, o homem do outro, esses. A gente fala, não é esses não, a gente é normal. As pessoas acham que a gente é assim. Mas eles são assim. Eles não estudam, não preparam pregações e eles simplesmente na hora do culto perguntam se alguém quer levantar e quer ir lá. E aí eles fazem assim, pum, abrem a Bíblia e pá, lê e explicam o que vem na mente. E aí, enfim, usam esse texto como argumento, dizer que o Espírito vos ensinará na hora. E aí você pensa, né, queridos, a gente deve ser muito pecador, a gente deve ser muito, eu, por exemplo, né, devo estar muito além, muito aquém, né, melhor aquém desse pessoal, porque se estudando o que eu estudo, lendo o que eu leio, eu às vezes não me sinto preparado para tanta grandeza, para tanto conhecimento, para tanta sabedoria, para tanta verdade, para tanto mistério, para tanta riqueza de Cristo. Quem dirá se eu chegasse aqui e abrisse esse povo? Lembro uma vez aqui, a irmã talvez fique um pouco envergonhada, mas sem problema. Acho que foi o primeiro grupo Davi que eu cheguei aqui, né? Que alguém conduziu o grupo Davi, aí leu um texto de Isaías e falou assim, agora o pastor vai explicar. Eu fiz assim, ó. Engoli seco, falei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, ainda bem que é Isaías, se fosse Apocalipse eu ia ter que me virar nos 30. Aí eu fui, li de novo o texto, respirei fundo e, com a graça de Deus, eu sabia explicar o texto. Mas eu falei, meu Deus, essa irmã quase que me coloca na pegadinha do malandro. Primeiro grupo Davi me colocou em xeque, eu falei, ainda bem que foi Isaías. Isaías é um profeta messiânico, né? Fala muito sobre Jesus. Então, a maioria dos textos de Isaías você vai encontrar um pouco sobre Cristo, sobre salvação, sobre perdão. Mas se lê lá a besta que saiu do mar, ai, meu irmão, eu ia fechar, se fosse Orlando, que gosta muito de Apocalipse, eu ia fechar o olho e falar, irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus agora que nos abençoe, para que possamos voltar para o nosso lar. Mas enfim, queridos, é necessário estudo. Então esse texto é um texto muito bom, mas é um texto também que nos chama a atenção quanto a esse tipo de postura de, não preciso ler, até porque se não precisasse, né, Jesus ia nos dar a Bíblia para quê? Não fosse necessário. Então, certamente, nós poderíamos aqui ainda falar de muita coisa mais acerca do Espírito Santo, mas que gravem esses 5 que a gente falou. O Espírito Santo é Ele que nos dá poder para frutificar no Evangelho, é o Espírito Santo que nos dá poder para ter ou nos capacita a ter dons espirituais, é o Espírito Santo que nos ajuda a orar, intercede por nós, é o Espírito Santo que nos ajuda a santificar a nossa vida, e é o Espírito Santo que nos dá poder para pregar o Evangelho, ainda que você não seja um grande pregador, uma grande pregadora, Ele nos dá poder para que a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa simples palavra sirva de evangelho e de evangelização para aqueles que precisam ouvir. Então, esses itens que eu separei para hoje, acho que são suficientes para que a gente entenda que no reino de Deus, não importa se você é homem ou mulher, de novo, jovem, adulto, velho ou novo, muito tempo ou pouco tempo de igreja, o que importa é que você tem o Espírito Santo dentro de você. E uma vez que você tem comunhão, intimidade com Ele, Ele irá automaticamente produzir na sua vida o que a gente acabou de falar. Frutos, dons, santificação, vida de oração, pregação e tudo mais. Tudo vem dele. E fechando,
relembrando o que eu falei, não tem espaço para arrogância, prepotência, para soberba, não tem espaço para sabedoria e para astúcia humana. Tudo vem dele. Desde o início da nossa salvação veio dele. No nosso período que a gente vive hoje de vida cristã é conduzido por ele, e quando chegarmos no céu, ele nos transformará à semelhança de Jesus Cristo em corpos incorruptíveis, ou seja, tudo é dele. Devemos entender que esses recursos estão à nossa disposição. Contudo, como falei durante o estudo, vai depender da maneira que entendemos essa verdade, nos apropriamos dessa verdade e fazemos uso dessa verdade. Talvez hoje, é verdade, não acreditamos, como eu já disse, na manifestação de poder que vemos algumas igrejas dizer que é manifestação de poder, mas talvez hoje não tenhamos tantas manifestações de poder verdadeiras, legítimas, porque as pessoas estejam ou não fazem o bom uso, das ferramentas que o Espírito Santo coloca à nossa disposição todos os dias. Então, ao mesmo tempo que nós rechaçamos aquelas manifestações estranhas que dizem ser poder do Espírito Santo, a gente também tem que dar o braço a torcer e dizer que hoje, infelizmente, a igreja vive num esfriamento tão grande que tem sido difícil vermos manifestações legítimas do Espírito Santo. Talvez porque a igreja caminha a passos largos com esfriamento. Aí, entra outro ponto da minha interrogação, quando a gente fala um pouco acerca dessas manifestações estranhas que a gente vê em algumas igrejas. Eu penso assim, queridos, se você puder estudar um pouco que seja a história da igreja, se você puder ler um pouco que seja da história da igreja, se você puder assistir no YouTube um pouco que seja da história da igreja, no final, meu irmão, por mais santo que você seja, por mais homem de oração, mulher de oração que você seja, você vai chegar a uma conclusão muito vergonhosa. E aí eu digo para mim também, você vai chegar à conclusão que nós estamos muito, mas muito longe do que eram as antigas igrejas. Você vai chegar à conclusão que a gente não ora nada. Jonathan Edwards, acho que o Rodrigo falou um pouco sobre ele aqui, foi, acho que, o último congregacional de mais nome que existiu, de mais vulto que existiu. Jonathan Edwards orava, acho que no mínimo 3 horas por dia. Martinho Lutero, a mesma coisa, 3 vezes ao dia. John Bunyan, a mesma coisa. O Baxter, que é um camarada que eu tenho um livro dele sensacional, Richard Baxter, diz que orava também no mínimo 3 horas ao dia, no mínimo. E lia a Bíblia por horas também seguida. É verdade que a vida daqueles camaradas era outra, a responsabilidade, a vida não era tão agitada quanto a nossa, as responsabilidades, o mundo não tomava tanto, a corda no pescoço não era tão apertada como é hoje, Hoje, provavelmente, dificilmente alguém aqui vai ter tempo para viver isso. E eu, inclusive eu que sou pastor, confesso que não tenho a vida desses camaradas. Então eu me pergunto, se hoje, dificilmente, nós encontramos pessoas que têm a vida à semelhança daqueles camaradas, chegamos à conclusão que a igreja hoje encontra-se num grau de decadência. Como pode nos julgarmos melhores do que eles, ao ponto de dizermos que hoje, na igreja atual brasileira, temos mais manifestações espirituais do que eles? Você lê os escritos de Lutero, Edward, Bunyan, Baxter, enfim, e de todos os homens que eu acabei de citar aqui que vieram antes da gente, você vai encontrar uma manifestação de poder muito, muito pequena. Muito pequena. Você vai ver santidade, você vai ver piedade, você vai ver conversão em massa por meio da pregação do Evangelho. Mas essas coisas estranhas, de cair, de rolar, de mergulhar, de plantar bananeira, de dar estrelinha, você não vê nenhum daqueles homens santos, homens que morreram, homens que foram para a fogueira, homens que perderam a cabeça pelo Evangelho. Você conhece alguém que faz isso hoje aqui no Brasil? Não. Mas hoje eu conheço homens que arrotam, batem no peito e se julgam mais poderosos do que esses homens que vieram antes da gente. E aí, sinceramente, queridos, eu na minha pouca, e que Deus me mantenha nessa pouca humildade, não me julgo melhor do que aqueles homens.
numa vida mais santa do que aqueles homens. E me pergunto por que eu hoje deveria me julgar mais poderoso do que aqueles homens, igual a gente vê em algumas igrejas aí. Então, assim, é uma pergunta que eu sempre me faço quando vejo algumas igrejas praticarem algumas coisas. E o mais legal é que quando eu coloco essas igrejas que têm muito barulho, né, e muito poder, quando eu coloco na balança o outro lado, o lado de conhecimento bíblico, de oração, de santidade, de perdão, de amor ao próximo, igual aqueles homens do passado tinham, eu não vejo. E aí eu fico pensando como é que essa balança pode ser proporcional, como é que Deus pode hoje dispensar um suposto poder para homens que não oram tanto quanto outros oravam no passado, para pessoas que não têm uma vida tão santa como outros tinham no passado. Nunca vivemos um período de tanto escândalo evangélico, nunca vivemos um período de tanta ganância evangélica, nunca vivemos um período de tanto enriquecimento, eu não vou dizer de evangélicos não, mas de líderes evangélicos. Essa semana eu conversava com uma jovem que passou mais de 10 anos na Igreja Universal. E aí na conversa com ela eu perguntei assim, minha jovem, nesse período que você ficou lá de mais de 10 anos, me diga uma coisa, quantos do ciclo de amizades que você conhecia e vivia, ficaram ricos? Ela disse, ninguém, pastor, ninguém. Mas todos eram escravos daquela promessa de que um dia seriam. Todos viviam naquela neurose de que tinham que fazer oferta, de que tinham que sacrificar, de que tinham que fazer um voto, porque se não fizesse voto, e nenhum ficou rico. Falei, engraçado. Então, eu não consigo entender como é que pode hoje vivermos uma decadência, uma época de esfriamento espiritual e termos uns grupos que se dizem tão poderosos, que se dizem tão milagrosos, tão curandeiros. Eu não compreendo de onde vem. Acho incoerente uma igreja que tem tantos problemas, e quando eu digo igreja, eu estou falando de uma forma geral, dizer que tem tanto poder. Que a gente precisa é de arrependimento, que a gente precisa é de santidade, piedade, que a gente precisa é de uma vida humilde, uma vida à semelhança de Jesus, e não de tanto poder, igual alguns dizem que tem aí, mas não condizem com a vida à semelhança de Jesus. Vou terminar, não sei nem porque que eu fui para esse caminho, mas vamos voltar para cá. Então, para terminar, o Espírito Santo que nos dá tudo. Então, não há dúvidas de que quando o Espírito Santo foi dado no Pentecoste, não há dúvidas de quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, ele veio habitar no coração de cada um daqueles que confessam Jesus como o único, suficiente Salvador, cumprindo a promessa de 2 Coríntios 6,16, que diz assim, 2 Coríntios 6,16, parte B, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, para a igreja de Cristo, isso se cumpriu no Pentecostes. Agora Cristo habita na sua igreja, anda no meio da sua igreja. Como, pastor? Na pessoa do Espírito Santo que habita em cada um dos crentes, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que nós possamos entender isso, dar valor a isso, nos consagrar e nos santificar a cada dia, para que o Espírito Santo possa continuar a agir e a trabalhar por meio das nossas vidas. Tem alguns teólogos que dizem que o livro de Atos é um livro inacabado. Como assim? O livro de Atos é Atos dos Apóstolos. São as atividades que os apóstolos exerceram após a subida de Jesus. E aí alguns dizem que hoje nós continuamos, entre aspas, a dar continuidade no livro de Atos. As nossas atitudes deveriam ser semelhantes e continuar aquilo que os apóstolos começaram em Atos. Então, para que façamos isso, é necessário consagração, santificação, intimidade com o Espírito Santo, porque sem ele, em hipótese alguma, conseguiremos fazer alguma coisa. Como eu já disse aqui e repito, às vezes, pensamos em estratégias, pensamos em movimentos, pensamos no que fazer para melhorar, para crescer, para encher, para aumentar, para alcançar, quando na verdade quem faz toda a obra é o Espírito Santo. Então, deveríamos buscá-lo mais
e nos importar menos com as coisas visíveis deste mundo. Então, queridos, para fechar, seja homem, seja mulher, seja quem você for, o Espírito Santo habita em você e te capacita a trabalhar e a operar na obra dele de forma soberana. Para isso, é necessário apenas obediência, sujeição e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Sem isso, impossível, certo?